pessoal, bem-vindo, bem-vinda ao Juntas no Pod. É um grande prazer receber você por um momento relax, de autocuidado, com a nossa mente e com o bem-estar da nossa alma. Porque hoje nós vamos mergulhar numa questão muito bacana que é da espiritualidade humana. É verdade. Mas antes disso, deixe o seu like, se inscreva no nosso canal, siga nas nossas redes sociais e vamos criar uma grande comunidade de pessoas preocupadas com a qualidade de vida das mulheres e de todos que compõem o universo feminino. E vamos seguir juntas no Pod. Eu sou Vanessa Paz. Eu sou a Carla Brandão e esse aqui é o Juntas no Pod. Segundo dados de uma pesquisa de 2015, são quase 3 milhões de espíritas em todo o mundo. O último censo revela que no país tinham quase 4 milhões de pessoas seguindo o espiritismo. Esse é o público representado nas obras e no trabalho do nosso convidado de hoje aqui no Juntas no Pod. Os seus filmes, desde Xuxa e os Duendes, falam de fenômenos que nem sempre nós compreendemos. Continuidade da vida, influência em comunicação dos espíritos, enfim, temas que fazem parte do nosso dia a dia e que provocam grandes reflexões. Ele é diretor, produtor, roteirista de cinema que está em cartaz com Ninguém é de Ninguém, adaptação do livro da Zíbia Gasparetto, e logo mais vai presentear o público com uma continuação do filme Nosso Lar. É uma grande honra receber você, Wagner de Assis. Bem-vindo! Bem-vindo, Wagner. Muito obrigada por ter aceito o nosso convite. É uma grande honra te receber aqui no Juntas no Pod. Prazer estar aqui, prazer falar de cinema, de espiritualidade, de espiritismo, enfim, dos assuntos que nos direcionam, né, que movem assim, o meu trabalho, o nosso trabalho em geral, né? E que bom que vocês estão abrindo espaço para a gente poder falar sobre isso. E você aborda, né, através do seu trabalho, da espiritualidade que permeia o seu trabalho, na verdade você fala muito das emoções humanas, das questões humanas, né? Seja lá com qual argumento. Ciúme, amor, raiva, insegurança, medo, é isso mesmo? A nossa percepção está correta? Sim, eu gosto de encontrar nos assuntos ligados à espiritualidade, eu gosto de encontrar histórias e temas e narrativas que sejam boas de serem adaptadas, de serem contadas no audiovisual. Então, o meu interesse é fazer ponte entre esses dois lugares, um que é um meio de comunicação, de arte, talvez o mais poderoso que ainda exista, né? Em função de tudo que acontece no cinema e, por consequência, o próprio audiovisual. E o outro é uma doutrina filosófica, científica, meio metacientífica, né? Mas científica porque ela é racional, ela é pragmática, ela é objetiva, com consequências religiosas e religiosas no sentido de espirituais, né? Não no sentido de instituição dogmática de um credo ou de uma fé. Então, isso é um universo, né? E esse universo, no Brasil, particularmente, ele é sui generis, ele é atípico, absolutamente desenvolvido. Isso é uma característica do nosso país, da nossa condição de povo que tem influências e heranças e antepassados de tantos e tantos lugares do mundo, e, ao mesmo tempo, é, uma literatura esplendorosa nesse sentido, porque a mediunidade passou a ser usada também para a literatura, né? Ela era usada muito no início como o passe, a cura, a consulta, o atendimento, como se chama, né? O atendimento fraterno e tal. Mas a partir do início do século XX, ali, mais especificamente no início da segunda década do século XX, muito também em função do Chico Xavier, da explosão que veio junto do trabalho literário do Chico e do Emmanuel, né, por assim dizer, que é o mentor dele, para quem não conhece, né, mentor espiritual, a gente proliferou de uma maneira é, sem igual no mundo. Então, temos conteúdos intelectuais inéditos, muito específicos, temos um meio de comunicação poderoso e ainda incipiente como indústria no país, mas que continua remando em seu caminho. Eu gosto de pescar, de me alimentar, sei lá, posso usar qualquer verbo, né? De sorver, de respirar nesse ambiente para poder contar histórias. É muito sobre isso. Entendendo o que você falou agora das pessoas, né, da literatura que traz essa riqueza de informação, né, para você poder se basear para os seus livros.
A gente sabe que o povo brasileiro consome muito mais o audiovisual do que os livros, né? Então, você acha que isso é uma forma também de ajudar a propagar e a disseminar? Eu acho que o brasileiro consome o audiovisual, mas ainda não consome o audiovisual com esse tipo de temática, como a gente imagina que possa consumir. Pelo menos nos últimos anos tem demonstrado que ainda está o frequentador de cinema ainda está parado nos filmes chamados blockbusters, né, mais superficiais de temas, né, dos filmes de franquias mais garantidas, por assim dizer. Ao mesmo tempo, se a gente estender o audiovisual para a TV e para o streaming, eu acho que a gente amplia o leque de opções de exibição e isso pode fazer com que esse conteúdo, eu sempre digo essas histórias, para mim é muito mais a história do que a filosofia que está por trás da história, é, que são histórias, eu sempre acho sensacionais, porque elas transgridem o nosso paradigma de viver. São histórias que falam da preponderância do passado, da nossa reencarnação na vida atual. São histórias que falam sobre reencarnações. São histórias que falam das relações dos espíritos com os seres humanos. Isso é transgressor de realidade. Então, talvez o audiovisual tenha ainda um espaço enorme para crescer, considerando que a literatura, essa dita feita por vias mediúnicas, né, séria, com idoneidade, isso também é uma outra questão, ela é explosiva, né? Essa literatura é muito grande e muito potente. Então, acho que a gente tem aí campo para semear e crescer. Isso começou com Ghost, né? Passou por Soul, né? Que popularizou um pouco também, veio, né, de fora para dentro. Talvez tenha trazido um pouco esse universo para quem não está habituado a esse tipo de linguagem. Mas Iber Gasparetto, de fato, também perpetuou essa linguagem, essa comunicabilidade com o que não é, com o que é desconhecido. Eu acredito nisso, né? Mas pensando nisso, desde Cartomante, desde Menina Índigo, você tem vocação para mostrar a dificuldade que a gente tem de lidar com o desconhecido, você não acha? Eu gosto, né? Eu gosto do tema mas vou te dizer, Carla, esse tema, enquanto cinema, ele existe desde lá dos primórdios do cinema. Você vai ver em várias filmografias é, pontilhados, né, coisas pontuais a respeito da ideia de que exista algo sobrenatural, algo além da vida. Você pode pegar Akira Kurosawa, você pode pegar Frank Capra, você pode pegar inúmeros cineastas que usaram Ana Karenina, filmes que falam sobre a ideia da vida após a vida, ou seja, de mundo espiritual e etc. Então, não é um tema muito inédito de uma certa maneira. A forma como os livros e que derivam os filmes, né? Nesse caso, a Menina Índigo é original, mas enfim, de qualquer forma, essa forma é que de algum jeito é diferente, né? Ou seja, a gente tem filmes que falam sobre uma cidade astral. O Spielberg filmou um filme chamado Always com a Audrey Hepburn, maravilhoso. E, enfim, tem diversos filmes que abordam isso e que têm seus impactos maiores ou menores, né? Mais recentemente, sim, que a gente pode citar o Ghost, o Sexto Sentido, etc. Mas se você for passar ali pelos anos 40, anos 50, anos 60, todos eles, eu tenho um compilado, o Oceano Vieira é um pesquisador, um historiador, ele fez um compilado sobre o espiritismo ou os conceitos espíritas aplicados nos filmes. São inúmeros, Qual inúmeros. deles mais te inspirou? Ou algum te inspirou? Qual é o que fez Não, você acho que se tornar o nada. Assim, cineasta que nós encontramos aqui hoje, né? eu respiro. Todos os filmes bons inspiram a gente, né? Então, você vê um filme maravilhoso, você, caramba, isso me inspira. Seja ele de temática espírita ou não. São filmes sensacionais. Claro que alguns cineastas são mais que a gente gosta mais de uns do que de outros. Eu cresci vendo filmes do Chaplin e do Renato Aragão, por exemplo. Era uma comparação incrível. Então, isso me direciona um pouco, sim. Eu tenho noção de que eu gosto do tema, mas se você for pensar, por exemplo, a Cartomante, que é um conto do Machado de Assis, ele não tem nada direcionado para espiritismo, basicamente. Ele está falando de predições, previsões que podem não dar certo, né? Mediunidade, de uma certa forma, mas contadas de uma maneira um pouco diferentes, né? E o próprio conto do Machado é um dos contos mais, acho que, se não me engano, é um dos poucos contos cujo final é trágico, né? Não me lembro de algum conto do Machado em que morre, né? Do jeito que morre todo mundo. Mas
Isso direciona sim, de uma certa maneira direciona. E você estava falando, assim, acho que o cinema é inspirador de uma forma geral, né? Quando você falou, se a gente assiste um filme bom, né, independente da temática, tem temáticas que tocam a gente um pouco mais, outras que tocam um pouco menos. Acho que essa coisa agora, a gente vê essa coisa do Wakanda, né? Todo mundo foi tocado por essa questão, né? Todo mundo sai ali emocionado. E aí, pensando nessa coisa hollywoodiana que a gente aqui no Brasil é muito mais acostumado do que com o cinema europeu, né? A maioria das pessoas está mais acostumada com essa Infe- forma, Infelizmente, né? infelizmente. E aí, falando assim, você finalizou o Nosso Lar lá, né? Foi finalizado fora, é isso? Uhum, uhum. E aí Sim, você acha que isso ajudou no processo, assim, de tornar é ele isso. mais famoso ou não? Tipo, foi só uma Acho que questão, não, isso ajudou na questão técnica. com Mas, certeza. mas deixa eu dizer uma coisa antes, no início, quando você, da sua pergunta, da sua colocação, você falou uma coisa interessante. É, eu entendo que não exista um gênero chamado filme espírita, porque existe filme e existe espiritismo, existe cinema, existe e você falar filme espírita, você diminui as possibilidades de qualquer história, porque você coloca um tag, um adjetivo, você cerceia e você faz com que a pessoa que não é espírita, entendendo o espiritismo como uma religião específica e tal, essa pessoa não vai querer ver o filme, né? Isso é ruim para todos os lados. E quando a gente concebe, quando eu basicamente começo a partir para conceber qualquer história, quando a história ganha um green light dentro de mim, né, eu quero olhar o mais amplo dela, o que for de mais universal dela, para que isso possa comunicar de uma maneira sem preconceito, que eu acho que é uma das funções da arte, né? É claro que existe arte dentro do movimento espírita, como existe arte dentro de movimentos quaisquer, filosóficos, religiosos, etc. E essas artes existem para serem consumidas da maneira que forem, né, com todo o respeito. Só que a gente procura aplicar nesse mundo arte e indústria, né, algo que não seja tão cerceado por um tag de gênero, de subgênero, porque filme espírita é subgênero, Sem né? rotular, né, na É, o verdade, gênero, os né? gêneros são clássicos, né? Aristóteles já falou lá quais são os gêneros e pouca gente conseguiu mudar. É. Então, a gente está falando de gêneros estabelecidos e temas que aí sim interessem ou não as pessoas. Aí a pessoa tem o direito de escolher, né? E houve uma É, evolução na bilheteria desde o primeiro Nosso Lado para esse para Ninguém é de olha, Ninguém, da sua. houve uma, houve uma incrível evolução, incrível até a pandemia. A pandemia e o pandemônio, se é que vocês me entendem, foram dois eventos que aconteceram no Brasil, jogaram a produção de cinema e o consumo do cinema brasileiro no chão de novo. Então, você tinha perguntado dos Estados Unidos, do Canadá. Naquele caso do Nosso Lar ser pós-produzido no Canadá, foi pura opção de necessidade. A gente não tinha no Brasil, em 2009, um laboratório que pudesse combinar 80, 90, 100 artistas ao mesmo tempo fazendo um filme. E máquinas que renderizassem como renderizam hoje, né? Enfim, hoje a gente está fazendo a pós-produção do Nosso Lar 2 aqui no Brasil e a gente está trabalhando hoje com 30 e poucos artistas. Eu acho que a diferença é literalmente essa: um terço É uma do questão trabalho técnica, né, foi então. tecnicamente evoluiu. E evoluíram também os profissionais, né? Muitos. Os profissionais evoluíram bastante. Então, isso foi uma decisão puramente estratégica de produção, para poder entregar o filme em um ano, que é o que a gente acabou fazendo naquela época. Mas, obviamente, isso impacta na super qualidade, isso impacta na qualidade para a época. Hoje, olhando com os olhos de hoje, tem uns lugares ali que eu fico assim, ai meu Deus, né? Um pouco, não é constrangido, mas eu fico. Um filme é resultado de sua época, né? Então não Uhum. tem jeito, né? É um reflexo, né, não tem como, Ele entrega o que você pode de melhor dentro das suas possibilidades, mas dentro da sua época. O que vai acontecer com os filmes quando a inteligência artificial estiver servindo para trabalhar com os filmes? Eu estou esperançoso que a gente consiga ali fazer coisas que demorem, sei lá, 6 meses, 8 meses, com 25 artistas, a gente consiga fazer de uma maneira mais rápida, hábil e menos custosa, né? Porque aí, no final das contas, a gente agora, com a retomada das produções, a gente também vai viver um buraco horroroso de alguns anos, pelo menos um, dois, três, no cinema, que é o buraco da ausência de produção durante a pandemia, Uhum. natural, né? Ou seja, sim. a ausência de produção reflete 2, 3 anos O depois. efeito rebote, E, né? e também a gente vai ter que remar novamente
para dizer para o público brasileiro, ei, é bacana consumir, ver um filme produzido no Brasil, no cinema. Não é, o streaming não é a resolução de toda a tua vida, né? O streaming é um lugar em que você pode eventualmente produzir diretamente para ele e fazer filmes legais diretamente ali. Mas eu me lembro um pouco do início dos anos 80, quando o DVD virou uma febre, né? O DVD sacudiu um pouco as produções cinematográficas, as pessoas só queriam ir pegar fita de VHS para passar o fim de semana inteiro. Eu lembro de filas, sextas-feiras, na locadora. Eu lembro de, eu lembro de gente em pé na segunda-feira esperando a entrega, né? Não sei, a galera mais nova que vai ver essa conversa não vai entender nada do que a gente está falando, né? E aí, nessa época, eu acho que já existia um cineasta jornalista dentro de mim, porque na verdade, eu sou originalmente formado em jornalismo. Depois é que eu acabei indo me especializar e trabalhar com cinema. Mas eu fazia fichas de cada filme que eu via, Ai, nome, tempo. Outro dia eu achei umas 200 fichas assim, que de uns legal. filmes que eu jamais lembraria de nada, enfim. Era um puro exercício biruta de um adolescente vendo filme. Mas aí eu separava com estrelinhas, eu achava que poderia ser crítico, né, talvez. Mas então a sacudida que o DVD, que o VHS inicialmente deu no cinema, não tirou o cinema como um meio de comunicação mais importante. Logo depois nós nos reinventamos, né? Os cineastas se reinventaram e vieram os grandes filmes, ou seja, graças a um cara como Spielberg, como George Lucas, como Scorsese, como Ridley Scott, esses caras começaram a fazer filmes que levaram as pessoas direto para dentro das salas de cinema. Isso para falar nos americanos, né? Não vou nem nos europeus, porque o cinema europeu continuou com política de Estado protegendo e incentivando o cinema. O fato é que nesse momento a gente está num lugar de remar muito de novo, de recomeçar. A gente voltou a padrões de bilheteria antes dos anos 2000, por exemplo. Nossa, Hoje, você fazer 150, 200 mil nossa. espectadores para o filme nacional já é considerado um sucesso, infelizmente. O filme brasileiro, o filme nacional, eu lembro, eu fiz uma pós há 20 e tantos anos atrás, eu falei sobre o cinema brasileiro e a dificuldade de entrar dentro, né, da distribuição, que era uma coisa que eu não sabia, não entendia, e eu tinha muita vontade de saber como é que funcionava. E é muito complicado, né? Porque quando você produz, você tem que pensar nesse produto final, na distribuição dele, né, para o público assistir. Aí você falou, veio a pandemia, a gente se habituou ao streaming, então a gente se habituou a ficar assistindo as coisas em casa. A gente que ama cinema, eu não vi a hora de poder voltar para ir ao cinema, porque eu adoro e eu sentia muita falta, mas eu percebo que hoje as pessoas ficam esperando, tipo, daqui a pouco tá numa plataforma X, vou assistir, né? Mas é tão diferente, né? Não é? E você já sofre isso, né? De ter que achar essa questão da distribuição e depois que distribui, as pessoas não vão assistir e ficam esperando. São três movimentos, basicamente, né? Um é você conseguir impactar o público de que o filme existe, que é a divulgação e a mídia. Essa pulverizou muito, né? A gente tem hoje mecanismos digitais muito poderosos e potentes. O WhatsApp, as redes sociais, etc., eles são potentes para isso, sim. Você consegue impactar com anúncios bem direcionados ou com vídeos virais, etc., milhões e milhões de pessoas. A segunda coisa é fazer a pessoa tomar a decisão de sair de casa e ir ao cinema. Eu percebo, acho que desde o Kardec, e aí no caso dos filmes com temática espírita, né? Eu percebi que essa era uma decisão, não era uma decisão tão simples. Não bastava dizer que você existe para a pessoa ir lá. E essa decisão, ela se deteriorou, se é o que eu posso dizer assim, Com a com a pandemia. pandemia, com o fato de que os filmes foram todos para a tela da sua casa. E a terceira é o esquecimento do que você acabou de falar. Assim, a experiência cinematográfica dentro da sala de cinema não é impagável porque tem um custo, mas em determinados momentos é imensurável, é imponderável, né? A gente até está brincando, nesse caso do filme da Zíbia, que é uma experiência cinematográfica e espiritual, né? Ou seja, porque os relatos são muitos, desde o nosso lar, são muitos relatos que quando você começa a ver filmes com esse tema, coisas diferentes começam a acontecer no escurinho da sala de cinema. Ela deixa de ser o lugar do namorico, né? Que era a base de ir ao cinema, do jovem, etc., e passa a ser um lugar de ampliar a consciência, um lugar de transgressão de realidade. Então, eu recebo, com o filme em cartaz, assim, e depois, muitas vezes, eu recebo relatos muito interessantes, Aconteceu mesmo. quando eu fui assistir Ninguém é de Ninguém, agora no cinema. Eu tava com a minha irmã e meu cunhado.
No momento muito impactante no final, a luz do cinema acendeu. O cinema todo fez uou! Aí todo mundo, É, aí todo mundo falou: aconteceu alguma coisa aqui, né? acendeu sem querer. Juro, sem querer. Aí, uma Naquela experiência, parte, não vou dar spoiler, mas naquela parte final, assim, forte, sim, acendeu do nada, num shopping importante, né? quase que estragou a magia do momento, né? Sim, ninguém Mas deu reclamou, uma, ficou todo mundo impactado, ninguém reclamou, todo mundo falou, olha, tá vendo? alguma Mais um coisa. relato. Eu tenho inúmeros relatos, assim. Então, a experiência cinematográfica, seja você assistindo Ninguém é de Ninguém, Nosso Lar, sei lá, seja você assistindo Gladiador, entendeu? Outro dia que eu tava revendo o Gladiador no streaming, e aí com a minha mulher eu lembrei que a gente viu no cinema, e a gente falou assim, nossa, como a gente ficou impactado por essas imagens de Roma, né? Aí a gente foi ver o filme de 2000, né? 2002, não, de 2000 e 2002, se não me engano. Ou seja, foi uma. E assim, você hoje vê que ela é tudo monocromática, né? É a mesma cor. Não tem, ou seja, a dificuldade de pintar aquilo ali era tão grande que ele optou. E você embarca, né? Que você está ali naquele lugar, vendo o Coliseu, vendo um lugar que você só vê em ruínas. Coisas do cinema, né? Então, há muitos anos, quando eu estava estudando também, eu li uma declaração do Hitchcock, que ele falou assim: qualquer um pode perceber que está no cinema e falar, ah, grande coisa. O difícil é você olhar para a cadeira e ver que está dentro de uma cadeira no cinema. O difícil é você lembrar que você está ali e que tem uma cadeira, né? É, Essa que é a grande é isso magia mesmo. do diretor. É Você não mais ou menos consegue. isso. Ele fala assim, você pode. Ele dizia assim, ele dizia assim, você pode. Todo mundo pode saber que está no cinema. O difícil é esquecer. É isso. Perfeito. Vendo um filme, né? O difícil é É, você esquecer que você está na sala de cinema. Quando você consegue fazer a pessoa esquecer que ela está na Esse, sala de cinema, é genial, né? é genial. Você é Por isso que genial, ele era um né, gênio. Jair? Eu sou muito sua Não, fã. imagina. Eu falo, por isso que o Hitchcock era um gênio. não, eu ia falar sobre as interpretações, a gente ia falar do Danton Mello, né? Porque a gente sempre vê o Danton numa posição de ator fofo, querido, né? Os papéis dele são muito mais voltados para ser um cara Uhum. bacana, e foi surpreendente, É. né? É uma interpretação surpreendente, assim, para a gente que está acostumado desde pequeno a acompanhar Uhum. ele e ver essa potência dele. Legal. O personagem, né, que ali envolveu e ele realmente fez aquilo de uma maneira que a gente não está habituado a vê-lo, né? Que bom, né? É isso, né? Você esqueceu que era o Danton Mello, você embarcou que era num personagem, que era o Roberto, né? No caso do filme. E aí, sim, tá cumprida, né? A missão, a função do personagem, da história tá cumprida. O Danton realmente embarcou de uma maneira. Ele foi o último do elenco. A gente ia trabalhar com outro profissional, e aí a gente acabou não podendo trabalhar com esse profissional, faltavam 10 dias para filmar. E eu falei, quem é que eu convido para fazer esse papel, com essa proximidade, com esse talento? E eu tinha o nome do Danton como um dos nomes todos que eu tinha listado, mas ele não podia porque ele tinha um contrato e estava na TV Globo fazendo alguma coisa. E aí a gente resolveu dar uma investigada para ver, vem cá, será que ele não está liberado? E aí a produtora de elenco, ele está liberado sim, ele liberou antes do tempo, etc. E eu fiz aquele telefonema que você só faz para amigo de 30 anos, né? Eu falei, Danton, chegou a hora, somos nós e mais ninguém, né? E ele começou a rir, falou assim, Wagner, só porque é você, me manda o roteiro que eu vou ler. Eu tô indo para casa de praia, para casa pra serra. E aí quando ele chegou lá de noite, ele já tinha lido, ele falou assim, pô, eu tô dentro, vamos nessa. Faltava uma semana, ele voltou pro Rio e a gente deu a mão junto, foi, né? Junto com a Carol, obviamente, com a Paloma e com o Rocco, né? E eventualmente com a com a Renata Castro Barbosa, que são ali o núcleo principal, as crianças, enfim, todo o elenco, mas basicamente com a Carol, né, e com a Paloma, e com o Rocco, que são os que eles têm mais conexão. Todos eles fizeram assim, todos eles mergulharam muito. A Carol também estava num lugar em que ela não tinha estado ainda como profissional, protagonista de um filme, junto com ele, vivendo uma história que ela diz cheia de gatilhos, cheia de memórias emocionais pessoais, e eu não quis levar em nenhum momento isso como atributo para dentro da atuação, mas enfim, artistas são pessoas geniais, né? Eles dão Sim. um jeito deles e encontram lá os caminhos emocionais e a gente pula junto e vai, né?
E as atuações são maravilhosas mesmo, né, assim, acho que todos eles ali é que a gente citou eu cito, assim, pessoalmente ele, porque foi muito diferente para mim vê-lo, sabe, Ah, naquele mas a Paloma Bernardi, por exemplo, né, enfim, é, sim, também, que é outra fofa, né, ela se colocou generosamente para um personagem muito duro, né? muito. E na pré-estreia, ela ia levar a família dela. E eu falei assim, Paloma, a vozinha dela, uma querida que ama de paixão tudo que ela faz. Eu falei, Paloma, pensa duas vezes antes de levar sua avó, porque olha o que acontece com o teu personagem, né? Não é você ali, É, né. eu sei que os pais dela se sentiram muito felizes por um lado, de ver a potência, a amplitude do trabalho dela, né? Mas como pai não deve ser bacana ver a filha naquela situação, né? Tem que fazer um exercício enorme de desconstrução de De que ali não criar está a sua pessoa, filha, né, né? Não exatamente. está sua filha. E quando você consegue fazer isso, aí de novo, aí talvez esse esse ditado aí do Hitchcock funcione, né? Não é a Paloma, né? É a Sim, Gioconda, né? Não é a Carol, é a Gabriela. é E isso. aí tudo vai, né? Essa é a magia, né, do cinema, Você assim, eu acho que convida a pessoa e ela vem junto, né? E por conta disso, a gente tem agora um presente para você, Wagner. Vamos ver se você gosta. Olá, olá, tudo bem com vocês? Bom, é uma honra estar aqui com vocês no Juntas no Pod, mas hoje eu tô aqui para falar especialmente do Wagner de Assis. Pois é, esse diretor que eu já admirava nas telinhas e nas telonas e que hoje eu tive a sorte de trabalhar no filme Ninguém é de Ninguém, um filme baseado no livro da Zíbia Gasparetto, Espírita. E além da espiritualidade, o filme fala de assuntos muito pertinentes para o dia de hoje, que é uma grande alerta para a sociedade. Relacionamentos abusivos, tóxicos, saúde mental, desgaste emocional. Olha, é um filme muito tenso, muito forte, mas que através da condução do Wagner de Assis, eu posso dizer que o trabalho foi leve, porque ele começava o set com muita música, com muitos sorrisos, com muitos abraços. Ele começava o set com oração. Então ali eu já sabia que tudo ia dar certo. Wagner, eu já era sua fã e agora então sou fã do ser humano que você é, do coração que você é. Muito obrigada pela oportunidade, obrigada por confiar no meu trabalho e que a arte possa continuar nos proporcionando bons encontros. Um beijo, parabéns por tudo e obrigada. Obrigado, que bom, né? Você vê linda, né? Se É, colocando naquele lugar no final, né? Nesse dia especificamente, eu falei, bom, hoje é o dia que a gente tem que segurar a Paloma no colo, né? Porque ela vai se olhar, talvez de uma forma que ela nunca tenha se visto no espelho, né? E, obviamente, o artista adora isso quando ele está seguro do que ele está fazendo, né? Botar roupa de época, botar sangue no dente, ele é o barato de ser artista, né? De você emprestar teu corpo para outras histórias. E obrigado, Paloma. Você é uma querida. Estava lá. O Paloma é extremamente profissional, muito experiente, né? Sabe exatamente o que fazer. É o roteiro mais coloridinho que eu já vi, né? Estuda o roteiro de forma a estudar os outros personagens. Isso é fundamental para o artista, né? Tem artista que em novela isso acontece muito erroneamente, né? Tem artista que só estuda as próprias cenas. Então ele vai lá, faz a própria cena e não entendeu o que está acontecendo o antes e com o a, depois, né, ali. com a história inteira, né? Enfim, muito bacana. Obrigado, Paloma. Obrigado. Que você continue também. E até os próximos, né? Sempre assim, até os próximos. E agora em agosto estreia o Nosso Lar 2, né? Que você está preparando. Eu queria um spoiler. Nós queremos, né, Vanessa? Um É, É, spoiler. opa, sim, a previsão inicial é agosto, né? A gente começou a falar da data, mas a gente ainda tem que dar um último martelo nessa data, porque cinema muda tudo. Cinema é um jogo de estratégia, é um jogo de tempo também, e tempo significa muito dinheiro, né? Então, pode ser que a gente tenha que reposicionar o filme, não muito mais, mas assim, são decisões estratégicas e a gente vai provavelmente até o fim do mês a gente deve anunciar, sendo agosto, setembro ou outubro, no máximo, por aí, a gente está lançando o Nosso Lar 2, que é a continuação, né, a aguardada continuação do Nosso Lar. É baseado no livro seguinte, que é Os Mensageiros. O André Luiz tem 16 livros numa série chamada A Vida no Mundo Espiritual, para quem não conhece. Ele psicografou com o Chico Xavier. O primeiro livro ele conta sobre
a jornada dele, né, depois que ele morre, quem ele foi, a vida que ele teve, tudo que ele passou e o que ele descobriu nessa cidade espiritual. E o segundo livro, e consequentemente o segundo filme, para mim, eles são tão potentes quanto, porque eles são quase uma continuação de tudo aquilo que o André Luiz narra na primeira parte. Ele passa a ser mais um narrador na segunda parte, ele integra um grupo de espíritos que são conhecidos como mensageiros, que vêm numa missão de resgate à Terra. Então, dramaticamente, a gente já entendeu do que se trata, né? Missão de resgate, tem gente que está precisando ser resgatada, tem gente que está fracassando, tem gente que está precisando de ajuda, e tem gente que vem ajudar, tem gente que acha que pode ajudar e não pode ajudar, tem inúmeras questões que rodeiam uma situação dramática como essa. É um filme que se passa mais na Terra do que no primeiro filme. Dessa vez somos nós aqui, e nossa vida encarnada, nós estamos cercados por espíritos, né? Isso é uma das condições da existência, dos pilares até da doutrina espírita, né? Enfim, a existência dos espíritos. E como nós lidamos com essa dimensão e como nós lidamos com a nossa vida diante dessa realidade, de que temos vidas passadas, temos projetos de vidas agora. Enfim, tem a ideia de que os nossos protetores, esses espíritos que são meio que coordenadores das nossas vidas, eles não desistem de nós jamais, façamos as bobagens que nós façamos. E, enfim, é uma história muito potente, é o que a gente chama dramaticamente de um multiplot, né? É mais de uma história acontecendo ao mesmo tempo, mais ou menos, porque no final das contas acaba sendo só uma história. Tem bastante efeito visual, tem bastante demanda visual para que tudo fique claro. Tem o Edson Celulari como um dos protagonistas dessa vez, né? O Renato Prieto, ele como narrador, ele acompanha André Luiz, mas a história é do Aniceto e seu grupo. Aniceto é o personagem do Edson, seu grupo que vem à Terra e ajudar os seus tutelados, né? Os seus protegidos que não estão dando certo. Então, é um elenco enorme: Vanessa Gerbelli, Fernanda Rodrigues, Fábio Lago, Nando Brandão, Aline Prado, Ju Trevisol, Rafa Sig, nossa senhora, Elencão, né, Vanessa? O Mohamed Rafu, enfim, eu tenho que ir separando os personagens na cabeça, né? O Felipe De Carolis, que, enfim, faz uma estreia no cinema, assim, bombástica, ou seja, é uma história potente. Eu acho que a gente tem que oferecer, falando um pouco do que a gente estava falando, da estratégia de cinema, de como oferecer isso de uma forma certa para o público sair de casa e ver o filme. Eu acho que a gente tem que fazer o melhor pelo filme, estreá-lo no melhor momento, com a melhor estratégia e sem ficar brigando com filmes nacionais, sem ficar brigando com blockbusters internacionais, porque você não precisa estrear teu filme junto do Indiana Jones, por exemplo, né? Enfim, mas esse ano ainda, logo a gente tem Nosso Lar 2, Os Mensageiros na tela. E aí, falando desse processo de criação, porque assim, quando a gente faz um filme que nem você já fez filme de época, então você recriar figurinos e temáticas e cenários, né, de coisas que a gente já viu e já viu foto, né? Alguma referência você tem. E para criar no nosso lar, uma coisa da qual a gente não tem uma referência, né? Você tem de ler, mas quando a gente lê um livro, cada um tem aquela imagem na sua cabeça. Então você tem que criar uma coisa, cada um na sua cabeça tem uma imagem e você tem que colocar. Como é esse processo de criação? É delicioso e assustador, né? Ao mesmo tempo, né? É delicioso porque você tem um universo à sua frente, assustador qual o caminho que você usa, né? Enfim, primeiro filme a gente fez escolhas, e algumas escolhas foram boas, outras escolhas eu acho que poderiam ter sido melhores, e eu não vou falar quais são, porque elas fazem parte do meu livro de autocríticas, né? E as pessoas têm direito de criticar o que quiserem. E aí a gente trabalhou em função disso, e ainda trabalha em função disso muito. Vou dar um exemplo, que eu vou falar muito sobre isso, certamente, mas eu vou antecipar isso para vocês. As flores da cidade espiritual, por exemplo. Como é que você imagina flores espirituais numa cidade espiritual em que o narrador do livro diz assim: são flores que a gente jamais viu na Terra. São flores que emitem energias, luzes e cores diferentes. Como é que você filma isso?
Como é que você Sei. cria isso, Uma coisa né? mais do que o Avatar, né? Porque o Avatar é muito já fora do. Mas o Avatar já é fora e você reconhece aquilo ali com os códigos e os signos da Terra, entendeu? Sim, Então, exato. se a gente for muito além, às vezes você pode assustar. É, Se É. a gente for exatamente como pode parecer fake, pode é. parecer over, tem algumas limitações que a natureza do cinema não permite ainda que a gente filme ipsis literis, descrição do livro, e tudo bem, porque não é um documentário, né? É um filme de ficção, né? Muita gente acha que o Nosso Lar é um documentário. Não é um documentário, gente. É um filme de ficção. Mas isso não é uma guerra, mas isso é algo que é Um dilema, uma. né? É um grande dilema. Cara, eu tô procurando a palavra certa, mas isso assim tá no meu radar assim todo dia. Isso é um desafio enorme para mim agora, desenhar a vegetação de Nosso Lar um passo além do que a gente conseguiu desenhar do Compreendo. primeiro filme, e mesmo sabendo que a gente ainda está alguns passos aquém do que o livro descreve, entendeu? Por exemplo, tem coisas que são menos complicadas, porém não tão difíceis, não tão fáceis. Assim, o Aniceto, que é o protagonista. O André Luiz fala 3 linhas sobre o protagonista. 3. Ele é um Pronto. cara que vivia em Nosso Lar, não se consorciara, vivia com seus ajudantes numa área afastada da cidade. Ponto. Ponto. Cara, cria um protagonista a partir disso, né? Ou seja, o que ele sente, o que ele pensa, o que ele quer, como ele se veste, para onde ele vai, o que ele fala. O que ele fala me ajuda, porque o que ele fala está no livro, né? Então a gente tem que trazer uma atmosfera que não está no livro, e isso é parte da adaptação, né? Isso é muito do trabalho que a gente faz, as escolhas, os recortes. Não dá para filmar, eu vou ficar repetindo isso ipsis literis e ad eterno, que não dá para filmar um livro inteiro. Algumas pessoas É, reclamaram do Ninguém, né? Ah, mas o Ninguém de Ninguém tem muito mais detalhe. Eu falei, óbvio que tem, por isso é um livro. O Ninguém de Ninguém tem muito mais história. Eu falei, óbvio que tem, por isso que não dá para fazer uma série. A gente optou por fazer um filme, né? A gente quase que termina o filme, a gente termina ele no meio, Uhum. porque o personagem do Danton, o Roberto, vive uma história de amor no mundo espiritual com uma outra personagem que aparece. A Gioconda, idem, ela não vai direto para o mundo espiritual, ela fica num sanatório, ela vai passando por questões ainda no mundo, que, óbvio, se fosse uma novela, eu exploraria com o maior prazer, mas em sendo uma adaptação, a gente faz escolhas, isso é normal, estou acostumado com isso, né? Em novela escrevendo foram Além do Tempo e O Espelho da Vida, que foram novelas da Elizabeth Jean, que já tinha me convidado antes para conversar, bater papo sobre os temas. É um tema que ela gosta também, espiritualidade, né? Inscrito nas Estrelas, mas oficialmente Além do Tempo e Espelho da Vida, que foram ali 160 e tantos capítulos falando do tema. E aí sim você pode destrinchar, explorar, repetir, renovar. Você tem espaço para inúmeras formas de contar a história, né? é porque é difícil a adaptação do livro, é o que você falou, né? As pessoas quando leem, cada uma tem aquela sua criação interior, né? E quando vai para o cinema, vai com uma expectativa de ver o livro ali refletido. E não é, né? É uma adaptação daquela obra. Então você vai E adaptar olha, à sua maneira, né, e Wagner? olha só, eu perguntava para as pessoas dois exemplos disso, do Kardec e do Nosso Lar. No Kardec, no Nosso Lar, eu perguntava assim: você lê o livro Nosso Lar? Li, conheço, estudei o livro, conheço todas as histórias e tal. Eu falei, então tá, fica de frente para a muralha. Tudo bem, estou imaginando a muralha, assim, assado, ensopado. Falei, agora vira de costa para ela. Tá, virei. O que você vê? A pessoa Boa. gelava, né? Isso não está descrito no livro, e era absolutamente fundamental para a gente colocar enquanto geografia da cidade, entendeu? A outra Excelente. coisa, o Kardec, né? Uma biografia, você tem que fazer recortes, você tem que tomar licenças que te permitam trazer o público, fazer o público esquecer que está no cinema, né? Aí usando o Hitchcock presente. Você conhece a vida do Kardec? Conheço, sou especialista, li todas as biografias, etc. Você já viu o Kardec de pijama? Não, né? Já viu o Kardec descabelado? Não. Então você não conhece. A gente vai fazer isso, né? A gente vai entrar na casa do cara, já viu o cara sujo de tinta? Já viu ele sujo de tinta? Ele se sujava, né? Porque se ele escrevia aquilo tudo e não se sujava. Então, assim, nunca imaginei isso. Eu falei, mas o filme precisa imaginar.
né? Enfim, então são demandas de um meio de comunicação completamente diferente e que precisa respirar, se alimentar de sua obra original, mas tomar liberdades que possibilitem você contar a história do jeito que você está querendo. Eu fiz alguns recortes no caso dos Mensageiros, que eu espero que as pessoas entendam que sejam muito interessantes, porque eu acho muito interessante, de acordo com algumas realidades que estavam no livro, né? Então, vamos ver se isso, para mim, está funcionando. A gente tem mostrado o corte do filme, tem sido bem impactante, e eu acho que isso acrescenta ao livro também. Mais um exemplo, por exemplo, logo quando a gente começou a mostrar o filme Nosso Lar, lá atrás, para algumas plateias em teste, uma das plateias que a gente mostrou foi uma plateia estritamente espírita. E aí uma senhora levantou e falou assim: você cometeu um erro grotesco no filme, que foi colocar o personagem do Emmanuel. O Emmanuel não aparece no livro Nosso Lar. Aí eu, puxa vida, né? A senhora quase que me ofendeu. Eu falei, mas a senhora leu o livro mesmo? Falei, quem escreve o prefácio? Aí ela ficou gelada, depois me pediu desculpa, ela estava empolgada, né? Uhum. Me pediu desculpa, eu falei assim, quem apresentou o André Luiz ao Chico Xavier? Né? Então é óbvio que tem o Emmanuel. Né? Então essas coisas não estão no livro, mas a gente tem que às vezes tomar liberdades e ter coragem, né, de colocar na tela de cinema, né? Ah, maravilhoso. Eu acho que a gente, Mas, né, tá. Antes de encerrar, Vanessa, eu queria só fazer uma última pergunta. claro. Eu queria saber do Wagner de Assis, esse cineasta que eu admiro tanto. O que você espera? Como você quer estar? O que você imagina estar fazendo dentro dessa temática que você já domina, é um grande, né, expert no assunto, daqui a uns 5 anos? O que você esperaria se você pudesse ter isso como concreto, diante das dificuldades que você já teve, da Em realidade que a gente... 2028, espero já Yes. ter lançado um filme em 2020, não, 2023 eu vou lançado, né? Mas ter Sim. lançado 1 a 2 filmes em 24, 1 a 2 filmes em 25, 1 a 2 filmes em 26, 1 a 2 filmes em 27 e 1 a 2 filmes em 28. É isso. Maravilhoso. Ou série, ou novelas talvez funcione, mas enfim, a Globo hoje está se distanciando bastante do tema, né? Ela não gosta, não tá muito, mas outros lugares estão criando novelas, enfim, eu quero estar podendo contar pelo menos uma vez por ano uma história que tenha a ver com esse mundo, né? E eu gosto de temas. Eu vou filmar a biografia das irmãs Fox, enfim, que são pioneiras no movimento espiritualista no mundo. Eu vou filmar a cinebiografia de um espírito que é do Emmanuel. Então, quem entende quem é o Emmanuel, eu vou contar essa história das vidas dele desde antes de Cristo. Que a gente tem um relato de todas as vidas dele, a gente vai contar como se fosse uma vida só, uma história de amor só com a mulher dele. Eu vou fazer um filme sobre vidas passadas, baseado nas terapias que hoje em dia se faz e que são terapias de investigação do inconsciente, da Associação Brasileira de Psicoterapeutas Reencarnacionistas, que é uma galera que vem do espiritismo e trabalha baseado nos cânones assim do direcionamento espiritual e que faz terapia. Eu faço investigação do inconsciente de vida passada. Não é recomendável para todas as pessoas, mas eu gosto e faço, né? Estudo isso, enfim. A gente tem o projeto de filmar o Renúncia, que é um dos livros mais incríveis, um dos romances do Chico mais incríveis que eu já li, mais bonitos assim, nível Shakespeare, entendeu? Porque é espetacular o Renúncia. Enfim, alguns projetos que estão voltados, e nem sempre, às vezes eu quero falar sobre. é, Tem uma história real de uma menina que encontrou no celular do pai dela, antes dele morrer, jovem, o desejo de um monte de desejos para realizar com a filha. E a forma dela honrar a memória do pai é realizar esses desejos. É uma história real. A gente tem os direitos, a gente está trabalhando para poder contar essa história, entendeu? Então vem Então muita coisa boa nos eu próximos quero estar filmes. contando essas histórias. Assim, é muito difícil eu acabar recebendo histórias de outras pessoas. Ah, mas eu tenho um filme incrível para você. Eu falei, mas eu não vou ter tempo de dar nem energia para poder fazer o teu filme. Ao mesmo tempo, a gente quer abrir um flanco de trabalho na Cinética, que fez 25 anos ano passado, minha produtora, né? Enfim, Uhum. ou seja, é, uma, é um quarto de século trabalhando com audiovisual, né? Caramba. Eu quero abrir um flanco em que eu não precise dirigir e escrever as histórias. Se eu conseguir abrir esse flanco,
aí sim eu vou conseguir abrir espaço para tanta gente com histórias Discussões. bacanas e se identificam com o nosso tipo de trabalho, que possam se aproximar. Mas eu não posso receber roteiro, né? Não tem como receber roteiro, porque a gente tem assim uma linha de trabalho pela frente e que às vezes o roteiro é parecido, e aí, para proteção das pessoas, a gente não recebe, né? Mas, Sim. por exemplo, tem Advogado de Deus da Zíbia Gasparetto, que a gente também está alinhado para filmar com a Sony. Laços Eternos também é um desejo de filmar junto. Aí o Matuto, Esmeralda, são livros que eu adoro, acho incríveis. Esmeralda é um romanção, não precisa nem de vidas passadas, né? O personagem da Esmeralda talvez seja um dos personagens mais potentes assim de universo feminino, né? Sim. Tudo isso está no nosso radar. Então, em algum momento, quero que isso saia do É, livro, vai né? sair. E É, sem falar o nosso Lar 3, o 4 e o 5, que a gente tem é um caramba. quinteto de livros aí que a gente quer fazer, né? Sendo o Obreiros da Vida Eterna, o Entre a Terra e o Céu e o Libertação, né? Os Eu, livros que a gente quer. eu vou ser muito abusada, vou me permitir dar uma sugestão para as flores. Em algum momento poderíamos ter uma conversa lá, onde você possa propor para cada pessoa que esteja na frente da telona criar as suas flores mentalmente, entendeu? E talvez Não dá, o público quer que a gente ofereça para eles o visual, né, cara? em Adoraria, 3D não né? dá? Usando óculosinhos lá não dá? Não, em 3D é pior ainda, porque você tem que fazer as flores saírem da tela, né? Enfim, fica para um outro filme, Eu criei as talvez, minhas né? flores mentais aqui, mas eu criei o seu nosso lar é o Nunca é meu nosso lar. igual. Mas o seu nosso Mas lar virou o meu nosso lar. Toda vez tá que eu bom. visualizo o nosso lar, é o seu que você criou. Muito É bom. uma função do filme, né? A gente sabe disso, é Obrigada. uma função, mas nunca é igual, né? Então o filme tem esse trabalho de, às vezes, de agradar e às vezes desagradar, faz parte, não tem muita ideia de que isso tem que ser unânime, né? Eu Mas sou de enfim, brincadeira, porque eu te admiro demais e assistirei a obrigado, todas as suas obras, viu? tá? Obrigado, obrigado. Se a gente, o que eu digo sempre é o seguinte: vou poder continuar filmando, vou poder continuar trabalhando? Ok. Vai ter filme que vai fazer 100 mil, vai ter filme que vai fazer 1 milhão, vai ter filme que vai fazer. Esses números eles fazem parte, são contingências do mercado. O Kardec, por exemplo, não, e aliás, no Brasil hoje já se estima de muito mais de 7, 8 milhões de espíritas. O censo agora muito provavelmente deve confirmar isso, esse censo recente, né? Os dados de 2015, que são dados de menores. Mas você vê, um lugar que tenha, sei lá, 6, 7 milhões de espíritas oficiais, a gente teve nos cinemas do Kardec 750 mil espectadores. A gente não teve nem 1 milhão. Não é paradoxal? Não é, ao mesmo tempo, informativo? A pessoa está esperando para ver no Netflix, no Amazon, etc, etc. É um direito da pessoa, claro, mas, enfim, a gente está no nosso papel de oferecer a experiência no cinema, né? Claro que o Kardec depois ele foi para a Netflix pela sua qualidade, pelo seu tema, ele foi para o mundo inteiro. Então hoje ele está em 180 países. Onde tem Netflix tem o Kardec, oficialmente. Só no Japão, eu não sei até agora por que no Japão não tem. Mas tem em todos os lugares onde tem Netflix e eu recebo, né? Interessante, o filme cumpriu o seu papel dessa forma. A gente às vezes quer de um jeito e funciona de outro. Exato. Mas A Menina Índigo é um filme que está no streaming. O Amor Assombrado, que é um filme com a Vanessa Gerbelli, que eu adoro. É um filme cheio de planos e sequências. É um filme que fala sobre loucura, sobre um outro prisma, né? Sobre esquizofrenia. O personagem é de uma autora que é médium, ela vê os personagens, ela tem alucinações. A Vanessa Carmo Dalla Vecchia, eles dão um show, é um trabalho que eu adoro. Quase ninguém viu nos cinemas. Aí eu falo do filme, aí as pessoas vão no Netflix ou em outras streams. Aí elas me escrevem: nossa, esse filme é maravilhoso, estava escondido, por que você não falou antes? Eu falei: eu estou tentando falar, né? Estou tentando fazer com que as coisas funcionem. E aí o filme vai ganhando seu espacinho, né? De um lugar para o outro, entendeu? O cinema é assim, né? Por isso que a gente faz isso, né? E para a gente encerrar, eu queria falar assim da importância do Ninguém é de Ninguém para o público do Juntas no Pod, para quem está assistindo, né, que tem o interesse, de falar dos temas, né, que você traz, da questão da violência doméstica, Uhum. da questão dos filmes, que é a importância disso, né, para a gente falar desses temas nos dias atuais. É Só para a isso gente. que mais me chamou a atenção do livro, quando eu li o livro pela primeira vez, porque o livro era de 2002, o lançamento. A história no livro se passa em 1952.
E aí, em 2018, 2019, a gente estava analisando, falei, cara, isso é absolutamente atual, né? Um relacionamento ganhou outros nomes, Sim, mas ainda é muito presente na mídia, cada vez mais, o feminicídio. E eu acho que o ciúme, como uma forma mais ampla de destruir vidas, né? Porque tem uma mulher muito ciumenta, muito possessiva, muito louca, e a Paloma falou muito bem, cuja saúde mental precisa ser olhada de uma certa maneira, né? E isso fala de saúde mental. Então, é que ela exerce o lugar machista na relação, né? Então, a gente está falando de uma sociedade que é machista crônica. Eu me reconhecia em alguns momentos do filme, você se reconhece, as mulheres se reconhecem, né? É, inúmeras, dezenas, centenas, talvez milhares de mulheres, e falam assim: eu já passei por isso, eu já passei por isso, eu já passei por isso, eu sei o que ela está sentindo. Isso cria uma conexão, né? Vou dizer, assim, talvez seja o filme com boca a boca mais positivo e imediato que eu tenha recebido. Assim, é muito positivo, porque, óbvio, como a gente conduz para dizer que dias melhores virão, né? Não querendo dar spoiler. Mas é duro, é uma história tensa e intensa. E isso, talvez, o cinema também tenha essa função de falar dessas coisas, de iluminar as nossas mazelas, né? Nesse caso, a gente ilumina as mazelas com um ponto de vista espiritual. Olha, teu livre-arbítrio nem é tão livre assim, mas teus atos vão gerar consequências. Você tem que estar atento para o que acontece, porque não termina quando morre. Repensa aí o que você está fazendo, porque tudo que você faz volta para você. Então tem uns subtextos, né, que a gente está colocando, ou perdoa que vai dar certo, né? Entende com resignação. Tem sempre alguém invisível para te ajudar. E isso é algo que o cinema também pode e deve fazer, que a gente fez no filme e que tem tido uma repercussão muito importante. E não tenho dúvidas que esse filme ele continua uma carreira muito ainda longínqua. Claro que a gente gostaria que muito mais gente estivesse no cinema vendo, mas não foi possível. Então agora a gente vai brigar para conseguir um espaço no streaming, porque isso é algo que também ninguém sabe, né? Assim, mas uma boa performance no cinema coloca uma boa performance no streaming. Uma performance ruim no cinema coloca uma performance ruim no streaming. Mas são coisas da indústria e que o público não precisa saber, né? Acho que o que o público deveria saber é vá ao cinema nas primeiras semanas, né? Não a deixa para gente é depois, né? isso. Não deixa passar, né, o tempo. Mas que bom que esse filme ele ajuda, ele dá a mão, né? Assim, Sim, ele tem esse. E isso é muito crédito do livro da Zíbia. A literatura da Zíbia é empática, é absolutamente conectada. Os relatos. Eu fiz um livro de bastidores sobre o filme, chama Ecos de Filmagem. A gente lançou, porque foi tão intenso. Eu acabo escrevendo livro de bastidor. Eu fiz isso no Nosso Lar, na Menina Índigo, no que Kardec. legal. Vai ter do Nosso Lar 2, que, enfim, aí que bom que nem vai ser eu que vai fazer, porque senão eu enlouqueço, mas vai ter também, mas assim, mas o Ecos de Filmagem fala sobre isso, fala sobre todo mundo dar a mão para todo mundo começar um dia de filmagem com uma oração, com uma mentalização, que quer que seja, não é simplesmente uma oração que você queira. Quem não quer orar, quem não acredita em Deus, vem ouvir uma música, né? Eu colocava dias melhores no set para todo mundo, sabe? Colocava e dava certo, porque a gente unia. As pessoas não fazem isso quase como um rito no teatro. No cinema dá para Sim, fazer também. E é bonitinho que eu vejo algumas produções fazendo isso agora. Né? Não é que a gente tenha sido pioneiro, mas eu vejo que isso, o pessoal entende que isso dá certo. tá Você se certo. É unir em muito torno de melhor, um né? propósito, né? Agradecer a espiritualidade que está sempre com a gente, o mundo invisível. Tipo, estamos aqui em nome da arte, né? O Danton vai interpretar um cara desprezível, segundo ele, como ele fala. Mas, assim, quando a gente soube que, por exemplo, os personagens eram baseados em histórias reais, nossa, isso foi um impacto enorme. Caraca, onde está a Gioconda? Onde está o Roberto? Se essa gente existiu, a gente tem que ter respeito, pedir licença para eles, porque a gente está contando a história deles de alguma maneira, né? E torcendo para que eles tenham passado por isso tudo de uma maneira boa, em acreditando que a vida continua, etc, etc, né? Então, isso tudo faz parte de um ambiente de um filme e quando funciona bem no bastidor, imprime na tela. Sim, com Se a pessoa certeza. que trabalhou comigo vira o filme, o nome dela na tela e pensar assim, ai, foi um horror, não foi bom, de uma certa forma a gente errou, né? A gente fracassou. Se a pessoa que trabalhou comigo, trabalhou com a gente na Cinética Filmes
e viu o nome dela na tela e falou assim, cara, que tempo bacana, que encontro legal, que meses bacanas que a gente viveu. Aí a gente fez o nosso papel, né? Tem um filme que vai para a tela e tem um filme que você vive nos Na bastidores, vida né? real ali, é. Esse também precisa ser bom, precisa respeitar o ser humano, precisa criar uma atitude antimachista no set de filmagem. O set ainda é um lugar machista, cronicamente falando, né? Precisa ter um lugar anti-homofóbico, anti-aceitação de diversidade, antirracista, ou seja, a gente tem que fazer daquele Muito mais microcosmo, acolhedor, né? Ser um a espaço. gente tem que fazer daquele microcosmo um lugar bacana de trabalhar, independente até da história, né? Sim. Independente da história. Wagner, muito obrigada. A gente está muito grata por ter você Eu que conosco. agradeço. Obrigada de verdade. E que esse papo, tanto quanto você citou nos bastidores lá das suas gravações, também inspire outras pessoas, quando Juntas no Pod chegar aos ouvidos e aos olhos também de quem assistir a sua entrevista. Sinta essa sua vibração, essa sua intenção, para que isso reverbere também no futuro das suas obras, viu? Muito obrigada. Obrigado. Eu estou à disposição, sempre que eu puder, falei isso para a Carla. Ela falou assim, eu queria conversar com você. Falei, se eu puder, a gente, maior prazer. Tem as redes sociais, né? O Wagner Assis 1111, o Twitter, o Facebook, etc. Enfim, YouTube. Nem me fale 1111, porque aqui temos fãs do número 11 na tela. Nós somos 11 aqui na tela. Ah, é? Vocês têm isso, né? Tá bom. A gente sempre troca quando a gente vê. Uma vez manda para outra vez manda para outra. Eu sou escravizado pelo 1111, eu reconheço. Assim, há mais de 20 anos eu vejo 1111. Isso é piada interna, é piada familiar. Nós também. As pessoas já me deram. As pessoas já me deram 11 milhões de explicações. Eu adoro todas as 11 milhões, mas eu morro de rir no final das contas, né? O computador que quebra às 11h11, o preço do quilo que sai R$11,11. A reunião que começa às 11h11 no prédio 1111. Uhum. Eu tenho histórias engraçadíssimas com isso. Bom. Que não é só o relógio, né? Não é só o relógio, né? No meu caso é muito engraçado. Eu me divirto com isso. Meus filhos já começaram a brincar comigo, né? A gente outro dia foi pegar o metrô e o número final do metrô é 1111. Meu filho já estava dando gargalhadas quando a gente entrou aqui no Rio, né? O número do 0800 do metrô termina com 1111. E meu filho estava dando gargalhadas, né? Enfim. Nós temos um grupo na minha família que todo mundo bota ao mesmo tempo, 11h11, todo mundo já começa a ver e bota lá para ver quem bota primeiro, é uma disputa. No horário, né? Você diz no horário, né? No horário eu já nem conto mais. Hoje eu passei pelo 11h11 aqui rapidinho. Eu digo o engraçado da vida, assim, né? Isso que é bacana, né? Assim, isso é muito surpreendente, óbvio. Os cabalistas têm explicações, os numerólogos também, né? E a gente se diverte com 11h11. Por isso que eu falei, quer saber? Meu Instagram vai ser 11h11, porque aí eu me vingo do 11h11, entendeu? Olha lá, Wagner Assis 11h11. 11h11, maravilhoso. Vai estar aí na tela, gente, para seguir. Obrigada, deem seu like, curtam todas as nossas redes sociais, Instagram, Twitter, o TikTok e nosso YouTube. Gente, muito obrigada. Parabéns pela iniciativa, parabéns pelo pod, muito legal. Obrigado, Paloma, pelo carinho. Parabéns para vocês. Obrigada, Paloma, maravilhosa. Obrigada a todos. Muito obrigada e até o próximo Juntas no Pod, viu? Até. Obrigada, gente.